Fala, gurizada, tudo beleza? Hoje é dia 19 de março de 2018 e eu, pra matar a saudade aí, tô fazendo um vídeo do Falando sobre o Ômega. Lembram da série? Não sei em que episódio tá, mas vamos lá, né? Hoje a gente não vai falar de carro antigo. Hoje eu não vou falar de carro antigo, vou falar especificamente do Ômega. Eu tava conversando com alguns conhecidos aí, uma conversa rápida via WhatsApp semana passada, e me lembrei que seria um assunto legal de explanar, né? Ver o que os amigos acham sobre esse assunto. Quando o pessoal decide comprar o Ômega, principalmente na versão 3.0 ou na 4.1, o pessoal se preocupa em que, eu quero painel digital, eu quero teto solar. Realmente importa isso? Para alguns, como primeiro carro, ou porque querem um Ômega, ou porque já têm um conhecimento e querem ter uma versão mais completa, é fundamental. Mas isso eu já falei num outro vídeo aí, que na compra de um Ômega a gente tem que se preocupar com o estado de conservação dele. Pegando um solzinho aqui, ó. Olha aí. O que acontece? Muita gente acaba comprando o carro pelos opcionais, e isso está errado na minha opinião. Volto a dizer, o que vale é o estado de conservação. O que eu digo para quando as pessoas me perguntam, quando as pessoas me falam, o carro é inteiro, mas não tem teto solar, e eu digo, qual o problema? Qual o problema? Mas vamos dividir em duas partes, tá? A gente vai falar eu vou falar na parte do que eu acho dos opcionais, e não quem tá certo ou errado, ou qual quer comprar, enfim. Na realidade, voltando lá para os anos 90, na época em que o Ômega foi lançado, ele não tinha concorrência. Talvez a concorrência mais próxima do Ômega tenha sido o Santana e o Tempra. Da Ford, o que a gente pode pegar dessa época? Eu acho que dessa época aí, só o Mondeo que era importado, né? Para ele tentar concorrer com o Ômega. Até mesmo eu acho que nem o Santana e nem o Tempra concorriam com o Ômega, tá? Essa é a realidade aí. Mas eu me lembro da Quatro Rodas fazer comparativos entre esses carros aí. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, show de bola. Nessa época, era muito raro de se ver num desses carros teto solar. Qual era a versão do Tempra, por exemplo, em 93, que tinha o teto solar? Não sei, mas eu chuto que a Turbo tinha, né? Foi em 93, foi em 94 o primeiro Tempra Turbo. Mas era muito difícil. O Santana mesmo tinha na versão GLSI, depois no Exclusive, né, mais à frente, e era bastante raro. Agora o Ômega não. É muito mais fácil hoje, 20 e poucos anos depois do lançamento do Ômega, a gente vê Ômega com teto solar do que sem teto solar. Até mesmo quando a gente vai num desmanche aí, olhar alguma sucata, o carro tem teto solar. Hoje, num encontro, sem exageros, 80% dos membros possuem o Ômega que tem teto solar. Isso é independente de versão, se é 2.0, 3.0, 4.1, 2.2. O que eu vejo? Eu acredito que na época não tinha muitos opcionais para serem adicionados no Ômega. Então eu acredito que o teto solar num carro grande, diferenciado, um carro que era para poucas pessoas comprar na época, né, digamos assim, era um carro que nem todo mundo tinha acesso. Então essas pessoas compravam o Ômega na versão mais top, colocando, por exemplo, o câmbio automático nas versões 3.0 e 4.1 e colocando o teto solar independente da versão, né? Então é muito fácil a gente ver o Ômega com teto solar e não sem teto solar. O painel digital
é um caso à parte. É um painel bonito até hoje, é um painel bem construído, a visibilidade dele, as informações que se tem, até nos tempos de hoje, se comparar com alguns carros aí que custam uma pequena fortuna, não possuem alguns indicativos que o painel digital do Ômega tinha. Por exemplo, a pressão do óleo, né? Eu até entendo aquelas pessoas que gostam de colocar um painel digital no Ômega que tem painel analógico, e até mesmo na versão 2.0 ou 2.2 colocar o painel digital. É muito bonito. Não estou dizendo que eu concordo, não estou dizendo que eu acho legal, eu estou dizendo que eu entendo quem faz isso, porque é um painel legal. Tem gente que até hoje, quando tem a primeira experiência, que vai andar de Ômega a primeira vez, diz assim: nossa, parece um painel de avião. O que eu acho sobre isso? São importantes esses acessórios? O teto solar é importante? O painel digital é importante? Acho que não. Acho que para quem gosta muito, para quem procura um modelo muito específico, tudo bem, vai satisfazer, é o sonho, é o desejo. Mas no geral eu acredito que não importe. O que importa é o estado de conservação do carro. A gente tem alguns amigos aqui no clube que possuem Ômegas sem teto solar, por exemplo, e que são verdadeiras joias. Aí tu vai me dizer assim: ah, Rafael, mas o Ômega sem teto solar é mais difícil de vender. Putz, isso é verdade. É verdade. Mas isso é uma cultura que a gente criou. As pessoas que gostam, ou as pessoas que procuram comprar o Ômega, elas mesmas criam essa bobageira, entendeu? Desculpa o palavreado, mas deixar de comprar um carro porque ele não tem teto solar, putz, é sacanagem, né? Mesmo que tu vá só curtir o carro no final de semana, sabe, tu gosta do carro, não é do acessório. Tu não chega numa loja dizendo assim: ó, eu vim comprar um painel de polo digital e quero que o carro venha junto. Não, é o contrário. Tu vai comprar o polo porque tu gosta do polo. O painel psicodélico dele lá, tu vai colocar se tu achou legal, se tu gosta mesmo dele, entendeu? Isso não determina se o carro é bom ou se o carro é ruim, é um acessório. Então, infelizmente, a gente criou essa cultura de que é mais difícil vender um Ômega sem teto solar. Vou dar dois exemplos de dois Ômegas aí que são de primeira linha e são carros de causar inveja. Para quem não conhece, tem o meu amigo Camilo, que tinha dois Ômegas, um com teto solar e outro sem teto solar, ambos 4.1. O verde ele vendeu para o nosso amigo Iad. O Ômega verde do Camilo, Verde Oeste 97, é um Ômega com banco de tecido, câmbio manual, sem teto solar. Obviamente, por ser 97, não tem painel digital. É um carro extremamente novo, 0. Vai lá e pergunta pro Iad se ele pestanejou em comprar o carro porque o mesmo não tinha teto solar. Hã? Ele comprou o carro pelo estado do carro, não comprou o carro pelo acessório. Outro exemplo, Gustavo Lessa de Pelotas, também um Verde Oeste, não tem teto solar. Mas e aí? O carro é novo, ele gosta do Ômega, ele não gosta do acessório. Ah, mas e se tivesse o teto solar, ia ser legal? Claro que ia, né? Mas eles não deixaram de ter os carros por causa desse acessório. Um é 97, o outro é 98, nenhum tem painel digital. Aí tu vai dizer qual é a graça. A graça é tu gostar do carro, independente da versão, independente do acessório. Essa é a graça. Algumas pessoas vão na modinha, não importa qual que seja o carro, elas querem comprar determinado carro
na versão full, digamos assim, porque é a mais legal. Chega na hora de dar uma manutenção, não sabe como funciona, não encontra pessoal qualificado para dar a manutenção, acabam transformando o carro exorcizando o carro, falam mal do carro à torta e à direito, porque talvez esses acessórios causem até problemas para elas. Tem gente que fala. Até aqui no sul tem uma rádio onde que tem um personagem bastante conhecido que gosta de carro, é o Alcemar. Ele fez num trote uma vez, ele ligou para um cara e perguntou: olha, o teu Ômega tem aquele painel cheio de luzinha? Se referindo ao painel digital. As luzinhas estão apagadas ou estão acesas? Então ele, na realidade, estava fazendo uma piada, uma alusão sobre o fato de, digamos assim, como o Ômega com painel digital avisa ali no painel, dentro de instrumentos, que uma pastilha está gasta, que o reservatório de expansão está vazio, ou que o limpador de para-brisa está vazio, ou que tu tem alguma lâmpada queimada no conjunto óptico, etc. Então tu costuma encontrar Ômegas realmente, infelizmente, com as luzes ligadas. Então isso é motivo de piada. Então aquela questão, o cara vai lá e compra o carro na versão full, na versão top, e aí acaba tendo problemas de manutenção e acaba exorcizando o carro. Às vezes é só ter um cuidado, o painel digital que desligou um lado, são 3 lâmpadas que compõem o painel, mas o suficiente para a pessoa exorcizar o carro. Então para alguns, né, é até ruim de ter esses acessórios. Então a grande questão é, pessoal, acessório, teto solar, painel digital no Ômega é um acessório. É bonito? É. Mas não pode deixar de comprar o carro por causa desses acessórios. Ou pior do que isso, tu não pode fazer a fama e dizer que o carro não é de boa venda porque não tem um teto solar. Isso são coisas, são mitos que se criam. E isso é chato. Na realidade, isso até queima o próprio mercado do carro. Isso deixa o... Pior do que queimar o mercado do carro é transformar o dono de um Ômega num cara infeliz, que até pratica bullying. Tem pessoas que brincam, é sadio. Tem outras que falam a verdade, né? Que o teu Ômega não tem teto solar, teu Ômega é o único aqui que não tem. O mesmo vale para a Suprema. Tem cara que diz: porra, vou comprar uma Suprema, um baita carro sem teto solar. Não dá, né? Eu acho que tu não pode deixar o proprietário triste, porque querendo ou não, esses comentários de forma pejorativa entristece o proprietário de um carro que não é uma versão full, digamos assim, que não tenha um teto solar, no Ômega no caso. Isso deixa o cara meio cabisbaixo. Tem cara aí que eu vejo às vezes dizendo assim: vou vender o meu Ômega para comprar um Ômega com teto solar, e o carro do cara é 0 km. Maior baboseira isso, na boa, pessoal. Tu tem que ter o carro que te faz feliz. Dificulta até o próprio mercado, né? Infelizmente. São mitos que se criam sem necessidade. Preferência é uma coisa, criar mitos é outra. Se tu me perguntar, por exemplo, assim: Rafael, se tu fosse comprar uma Suprema hoje, tu daria preferência para que versão? Eu daria preferência para uma Suprema na versão 4.1, que é que eu gosto. Mas não deixaria de comprar uma 3.0, muito menos se ela não tiver painel digital ou se ela não tiver teto solar. Eu compraria pelo carro, para ter o carro, para manter a história do carro. Hoje em dia está cada vez mais difícil de tu ver uma Suprema rodando em boas condições, infelizmente. Assim como qualquer outro carro antigo, as pessoas usam esses carros muitas vezes para trabalho. É só olhar aí o pessoal que gosta de Santana Quantum, Ipanema, Ômega Suprema. São carros judiados, são carros usados para o trabalho. E nós que somos amantes aí, na realidade a gente gosta do carro, mas está mantendo a história do carro, mantendo a história da marca, mesmo que a marca muitas vezes não reconheça isso, que é uma realidade que a gente vive no Brasil hoje. Muitas marcas aí nem dão bola se existe um clube que reverencia um carro ou não. Isso é um outro assunto.
Mas eu vejo por esse lado. Então assim, ó, ômega sem teto solar continua sendo ômega. Ômega sem painel digital continua sendo ômega. É uma bobagem tu dizer que vai deixar de comprar um ômega porque ele não tem teto solar. Agora, se for de tua vontade ter teto solar, ok, procure um que te satisfaça, procure um que caiba no teu bolso e seja feliz. Só não cria mito, não ajuda a alimentar esse mito de que ômega sem teto solar é um Monza. Muitos amigos escutam isso. Brincadeira ou não, às vezes a gente não sabe se chateia. A gente pode brincar com quem a gente tem uma certa liberdade. A gente sabe que a pessoa não vai se chatear, tem um contato mais próximo de mais tempo. Mas caso contrário, muita gente fica chateada. Tem gente aí que é recepcionada aí em clubes que elas... Ah, se o teu carro não for dessa versão, então o teu carro não é um de verdade. Isso é muito chato, gurizada. Isso é muito chato, né? Então assim, ó, vou repetir de novo. Não dê bola para opcionais. Dê bola pelo carro. Dê bola para paixão. Mas se for da tua... Se for para te satisfazer, vai atrás. Certo, gurizada? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado aí alguém que tenha o mesmo ponto de vista, ou até mesmo que queira me criticar ou dar uma sugestão aí. Eu ao menos penso assim, e eu acho que seria legal a gente ter menos preconceitos e criar menos mitos gratuitamente. A gente tem que ter paixão pelo carro que a gente gosta, seja ele qual for. Nesse caso a gente está falando de ômega, falando sobre ômega. Certo, gurizada? Um grande abraço aí. Fiquem todos com Deus e se gostar, curte aí e compartilha. Vamos divulgar essa nossa paixão aí para cada vez um número maior de apaixonados por essa barca aí, o ômega. Feito. Um abraço, gurizada.